Olá, sejam todos muito bem-vindos, como diz Roberto Leão. Você está na Reconnect. Então, muito bem, aqui sempre comigo o historiador Roberto Leão, me dando Olá, trabalho Bernardo. e fazendo que eu segure ele nas perguntas capciosas. Bem-vindo, Roberto. Eu sou um tranquilão, sou apenas um curioso. E aí, galera, reconectados do nosso coração. Hoje nós temos esse programa especial, né, como o Bernardo falou, e a gente vai estar aqui com a telinha cheia de caixinhas, com pessoas que também são muito especiais, com convidados que também são muito especiais para nós, e que vamos trabalhar com essas caixinhas plurais, falar melhor, trabalhar melhor, compreender melhor sobre a pluralidade, a necessidade de pluralidade. Então, hoje aqui com a gente, para comemorar esse Dia Mundial contra a Intolerância Religiosa, um programa laico como você merece, né? Então, aqui com a gente hoje, ele que é sacerdote de Umbanda, né, publicitário, dirigente do Templo Escola Casa de Lei em São Paulo, escritor, né, e um dos precursores do ensino da Umbanda EAD no Brasil. Sacerdote de Umbanda, Alain Barbieri. Muito bem-vindo, Alain! Obrigado, queridos. Obrigado a todos vocês aí. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo espaço. Parabéns aí pela promoção mesmo. Eu tô vendo aí mais um tempo extra de programa, né? Muito bom estar aqui com vocês, agregando valor. Muito bom estar com os irmãos também e vai ser um dia incrível para nós. Obrigado. E aqui, divina bancadinha aqui com o Alain Barbieri. Ele que é a nossa figurinha, nosso consultor para assuntos evangélicos, como eu brinco aqui no programa. Ele que é pastor da Igreja Batista Sou Livre, idealizador, inclusive, fundador da Igreja Batista Sou Livre, teólogo, foi o primeiro pastor LGBT a comandar uma igreja batista e o primeiro pastor a celebrar um culto em um terreiro de Umbanda no Ceará. Com a gente hoje, nosso queridíssimo, amado amigo, Felipe Escarcela. Seja muito bem-vindo de volta, Felipe. Ô, meu irmão, eu já me sinto em casa aqui no Reconnect. Quando eu venho participar, eu já peço até um cafezinho logo. É muito bom estar aqui com vocês, viu? É muito bom, é um prazer. E ainda mais nesse dia tão especial, que é o Dia de Combate à Intolerância Religiosa, eu não enxergo no nosso estado um canal melhor para a gente tratar desse assunto. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Então, aqui também o nosso terceiro convidado. É um convidado inédito do nosso programa, mas parece que já é de casa há muito tempo. Ele que é venezuelano, mas é radicado no Brasil há mais de 20 anos. Professor de filosofia, membro professor da Ordem Ecumênica da Caridade, com sede nos Estados Unidos, e padre da Igreja Humanidade Livre. Nosso queridíssimo padre Lei Mirô, seja muito bem-vindo! Olá, Bernardo. Olá, Roberto. Olá, Felipe. As pessoas que nos assistem hoje, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por esse espaço que é necessário. Nós precisamos de mais espaços como este. E agradeço de coração o convite de vocês. E uma grande honra e alegria de estar com todos aqui. Nossa, também. Muito obrigado. Então, o Brasil, gente, teoricamente, como a gente sabe, do ponto de vista jurídico, né, é um país laico, né? Nós deveríamos respeitar, enquanto Estado Nacional, as predisposições estabelecidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, né? Que também assegura a igualdade religiosa e reforça a laicidade do Estado brasileiro. Mas, na prática, a gente vê uma coisa bem diferente, né? A gente, como vocês sabem, nas nossas redes sociais, vai aparecer aqui para vocês, a gente tem o Você Sabia, né? E nesse Você Sabia, a gente posta várias coisas bem bacanas, né? Sobre as novidades, sobre religiões e esse tipo de coisa. Então, tem um dado que me alarma muito, né? Que em 2019 foram registrados 3.969 boletins de ocorrência de casos de intolerância religiosa. Em 2018, apenas 3.260, ou seja, foram mais de 22% de aumento de um ano para o outro, né? E as cidades campeãs são Natal, São Paulo, Rio de Janeiro, né, e Belo Horizonte, né? Então, isso liga um alerta, isso liga que, apesar do que a gente às vezes pode pensar que bem melhorado, então não tem melhorado muita coisa, né? Então, esse é o motivo aí da gente estar batendo esse papo, né? E a gente reforçar os direitos das pessoas para poderem estarem exercendo sua religião de forma livre, leve e laica, né? Uma coisa, Roberto, não sei se você viu, né? Que aí a gente tem
um presidente, nosso atual presidente, sem partido, né, pediu à comunidade internacional que combata o que chamou de cristofobia, né, que é a aversão a Cristo, ao cristianismo em geral. Né? Foi durante seu discurso, né? Foi durante seu discurso, ele disse: faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. O que é que você acha disso aí, Roberto? Eu tenho uma opinião muito clara em relação a isso. Eu acho assim que no nosso país, você ser cristão, branco, heterossexual e rico é muito difícil, né? Vamos combinar, não é nada fácil. Óbvio que há intolerância em todas as religiões, isso é claro. Mas é óbvio também quem sofre mais na pele, e talvez é um assunto que a gente vai discutir aqui, por questão de pele também, são as minorias, né? É quem realmente está ali meio que à margem do que é tradicional e aceito por essa sociedade dita cristã. Os católicos, só para informação, só registram 1,8% das denúncias de intolerância, tá? Os protestantes, 22%, não, aliás, 3,8%, né? E os ubandistas e outras denominações afro-brasileiras respondem por 25% das denúncias de crime de ódio e intolerância religiosa. Então, não por acaso, né? Não por acaso. Então, para começar esse papo, eu queria falar com o pastor Felipe. Pastor, você comanda a primeira igreja batista a ser comandada por um pastor LGBT. Né? É um sucesso a tua igreja, quer dizer, é um reconhecimento mais do que justo. A gente vem acompanhando o teu trabalho, que é lindíssimo, diga de passagem. Não, mas você acha, pastor Felipe, que a intolerância religiosa também está diretamente ligada à intolerância de gênero, de cor, de raça, que transcende a crença? Essa é uma excelente pergunta. Rapaz, deixa eu só abrir um parêntese antes. Sabe que eu sou o rei da quebra de protocolo, né? Eu tenho muita dificuldade com essa palavra comando da igreja, sabe? Eu entendo o que você quer dizer, mas eu tenho muita dificuldade com isso. Eu sirvo a Sou Livre como pastor e sirvo de muito bom grado, é uma alegria servir juntamente com outras pessoas que também servem liderando esse projeto, que é muito mais coletivo do que individual, pessoal, enfim. Mas, meu irmão, sim, na verdade, essas intolerâncias, por assim dizer, esses preconceitos, eles partem de um mesmo lugar, né? Eles partem do ódio ao diferente. Quando, nas vezes que nós tivemos a oportunidade de conversar, a gente tratou dessa questão. A religião, ela se constrói com base na identificação daquilo que tudo que é diferente de mim. Então, tudo que é diferente precisa ser alcançado pela minha verdade. A religião pressupõe dogma, a religião pressupõe um lugar de fala. Então, do mesmo lugar que parte o preconceito de gênero, o preconceito identitário, a intolerância com questão racial, também parte o preconceito religioso. Não à toa, no país que nós temos, um país absolutamente racista, estruturalmente racista, os alvos de principal de violência, de intolerância religiosa, são religiões de matrizes afro-ameríndias ou religiões de matrizes afro-brasileiras, né, como o caso da Umbanda. Então, assim, tem aí misturado não só uma questão religiosa, uma questão de fé, mas um racismo muito, muito estrutural. Eu queria estender essa pergunta também, Felipe, para o Alan, que é um bandista, só que o Alan ele é branco, publicitário, né? Então o Felipe falou sobre a questão racial dentro das religiões de matriz africana, né, que estão muito ligadas. Mas você, enquanto um bandista branco, publicitário, você acha que você sofre menos ou esse estigma racial, que sabemos que tem um componente racial da Umbanda, de ter esse preconceito em relação à Umbanda, ao Candomblé e outras religiões, por terem uma origem muito forte negra e por terem uma raiz muito forte negra, ela se estende também? Explicando um pouco melhor, você acha que dentro desse preconceito, você, por ser branco, é privilegiado, ou você ser um bandista lhe torna negro, lhe torna preto dentro desse contexto? Pergunta importante até, porque a Umbanda, ela foi fundada em 1908, né? A gente tem um marco da fundação dessa religião. Então, essa religião ela é fundada em 1908 por um homem branco, no Rio de Janeiro. Então, a Umbanda, ela vem também com um ideal também de resgatar não só a cultura afro, mas a cultura também brasileira como um todo.
Tá? Então a gente tem na Umbanda mesmo, acaba tendo muito menos negros do que no Candomblé. Tá? Então é natural que dentro da Umbanda a gente veja menos negros. Tá? Se você vai no Candomblé, você talvez veja uma quantidade maior de pessoas negras do que na Umbanda. Bom, mas quanto à sua pergunta, de fato, o racismo, principalmente, o racismo está muito mais relacionado, ou talvez o preconceito com a religião está muito mais relacionado à cor da pele do que necessariamente a fé em si. Isso é um fato. Não posso tirar essa afirmação da minha boca, que eu não posso ignorar que isso é uma verdade. Porque de toda a minha história dentro da religião e de todo o meu papel enquanto líder de uma comunidade em que vejo a maioria branca, a maioria branca não sofreu preconceito de forma mais direta como o negro já sofreu. Então, de fato, o negro sofre muito mais o preconceito religioso do que o branco. Então, na minha posição, que eu me encontro, até por uma questão acadêmica também, acabo sofrendo muito menos da sociedade, porque até as pessoas às vezes até se posicionam assim para mim. Quando alguém sabe ou fica sabendo que eu sou um bandista, me questionam assim: nossa, mas como você pode ser um bandista? Você não tem cara de um bandista. E aí a minha resposta costuma ser: mas eu tinha que ter chifre e rabo para ser um bandista? Porque na cabeça das pessoas, o que é ser um bandista? Então, as pessoas têm um arquétipo formado daquele que segue determinada religião. Então, acredito sim que o preconceito que existe dentro da religião afro-brasileira, a Umbanda, o Candomblé, tem uma relação sim também com a cor da pele, sem dúvida nenhuma. Meu amigo Ney, Padre Ney, o senhor congrega numa igreja onde a mudança e a evolução moral são mais importantes do que a crença do indivíduo. Você podia explicar um pouquinho como se dá isso, padre? Como é que... Nós conversamos bastante, né, ao telefone, e você me disse isso, eu fiquei maravilhado, né? Você disse, na minha igreja, o que importa é a mudança moral, é a mudança interna, mais do que a crença da pessoa. Então, como se dá isso na sua igreja? Bom, a humanidade livre, ela não se encaixa, em hipótese alguma, naquelas estruturas de igrejas ditas históricas ou católicas. Então, nós não temos um parecido com a igreja romana, nem com a igreja anglicana, nem com a igreja ortodoxa, né? E também a gente não está inserido dentro do que seria o corpus evangélico, né? Então, a gente não é nem um evangélico histórico, nem um pentecostal, nem um neopentecostal. Nós somos uma nova, a gente se identifica como uma nova forma de ser religião. Então, nós já nos caracterizamos pelo princípio de que não há dogmas na nossa igreja. Então, você não vai encontrar nenhum tipo de dogma. Você vai encontrar pessoas que falam assim: olha, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o meu Salvador e Redentor, e nós vamos dizer que bacana, está corretíssimo, viva conforme o seu Salvador quer. E nós vamos encontrar na nossa comunidade pessoas que falam assim: olha, para mim Jesus foi um grande avatar, ele foi um grande cara que veio num momento histórico, assim como vieram outros grandes pensadores, e ele trouxe uma forma diferente de olhar para a vida. E essa forma diferente me cativa. E nós vamos dizer: que legal, muito bom, correto, não tem problema algum. E na nossa igreja também vão participar pessoas que falam assim: olha, eu não acredito em Deus, ou eu não consigo dizer que Deus existe, mas também não consigo negar a sua existência, então eu sou um tipo de agnóstico aí, estou nesse movimento, mas eu sinto aqui um compromisso das pessoas querer ou desejar ser melhores. Então eu venho para participar desse encontro, que a gente chama de missa, ou a gente chama de liturgia, ou a gente chama de reunião, entendeu? E as pessoas que frequentam a nossa comunidade, elas estão livres para acreditar aquilo que a sua consciência diz. Então, nós temos pessoas que participam da nossa comunidade, mas ao mesmo tempo elas se identificam, por exemplo, com o kardecismo. Para nós isso não há nenhum problema. Nós partimos do pressuposto de que se a religião ou a forma como você vê a religião, ela te torna um ser humano melhor, ela te torna mais coerente
com aquilo que se espera e que é comum a todas as religiões, que é ame a vida e ame o seu próximo, então você está caminhando bem. A salvação é uma questão que vai ficar entre você e Deus. Nós aqui vamos criar um coletivo de pessoas que procura caminhar juntas na construção de uma sociedade melhor. E aí nós lembramos sempre eu gosto muito de lembrar o Eduardo Galeano, que ele tem um pensamento que fala assim, olha, pessoas simples fazendo coisas simples em lugares simples podem mudar o mundo, ou elas mudam o mundo. E é mais ou menos essa proposta que nós temos. A maioria das pessoas na nossa comunidade são de berço cristão. Então você vai encontrar, e aí onde eu falo assim, a gente não pode falar de um cristianismo, nós precisamos falar de cristianismos, né? E quando você falava da cristofobia, isso corresponde a um tipo de cristianismo que não é proposto hoje, um Deus, sei lá, John Wayne, né, com arma e tudo, que eu sou totalmente cristofóbico desse Cristo aí. Não quero esse Cristo para mim, não, entendeu? Mas, por exemplo, na nossa comunidade nós temos essa possibilidade, a maioria são de origem cristã, então nós temos uma estrutura de culto um pouco mais cristão. Agora, com relação... Sim? Não, pode continuar. Com relação, por exemplo, na missa, nós temos a comunhão. Eu não vou falar aqui de teologia sacramental, porque esse é um assunto que não convém e não nos interessa. Mas o que é importante nesse momento da humanidade livre? É a partilha. Assim como acredito que o Alan podia falar sobre isso, como a mesa é importante no candomblé e na Umbanda compartilhar o alimento, para nós também é importante compartilhar aquele momento. Então, quando a pessoa chega no altar e ele vê a hóstia e o vinho, para algumas pessoas aquilo é o corpo e o sangue de Cristo, a transubstanciação. Maravilha. Para outras pessoas é um memorial, é uma lembrança. E tudo bem também. O importante e a única condição que nós colocamos, comungue, venha participar da mesa a pessoa que de verdade queira ser uma pessoa melhor. Então, se você, dentro da sua crença, quer ser melhor, venha participar daqui. Não, até estendo para o Alan, e o Alan pode até responder ao que o Padre Lei acabou de comentar. Eu acredito que assim, o que a gente visualiza, o que a gente verifica muito cotidianamente é que as próprias pessoas que praticam a religião não têm muito conhecimento em relação aos símbolos, né, ao que significa de fato a religião. Alan, você tem um curso EAD, né, sobre Umbanda, sobre os símbolos da Umbanda, sobre coisas relacionadas à sua religião. Você acha que o conhecimento é o único caminho? É pelo conhecimento que a gente vai conseguir mudar a intolerância? E você acredita que o não conhecimento dos próprios praticantes da religião é o que causa a grande maioria dos problemas de intolerância com outras religiões? Em partes, tá? Em partes. É bem complexa essa resposta, porque o conhecimento sistematizado sobre a fundamentação de uma religião, sobre a doutrina dela, teologicamente falando, ela serve muito para você compreender a religião como um todo, tá? Ótimo. Mas isso não necessariamente vai refletir na sociedade de forma positiva, porque a pessoa ela pode entender da religião, ela pode compreender os pormenores, mas isso não necessariamente vai resultar em coisas positivas socialmente falando. O que vai resultar em coisas positivas se houve o que o nosso irmão acabou de falar, se houve transformação dentro da comunidade. É muito importante que as pessoas que estão dentro das religiões, acima de qualquer conhecimento, acima de qualquer informação, e isso é pregado dentro dos nossos discursos, palestras, cursos e outros, que se você está dentro de uma religião, além de conhecê-la, é você saber sentir o que ela tem a te proporcionar para você se transformar em alguém melhor. O mundo precisa de pessoas melhores e a religião vem como meio de te transformar em alguém melhor, não importa qual religião. A religião é um veículo, o veículo de te fazer melhor para o mundo e no mundo. Então, é isso que talvez vai diminuir a intolerância, é isso que talvez vai diminuir as guerras por religião, talvez transformando as pessoas em pessoas melhores. Então, a consciência disso, de entender que não há diferenças nesse sentido, que as diferenças não me tornam melhor ou pior,
talvez essa compreensão, eu não preciso conhecer muito da Umbanda para aprender a respeitar o outro. Eu não preciso entender todos os fundamentos da religião para entender que eu não posso julgar o irmão porque eu não conheço o espaço dele, a fé dele. Enfim, o respeito é uma coisa que vai além da compreensão teológica da religião. Então, ainda que a gente tenha todo um estudo hoje muito bem organizado dentro da Umbanda, muito bem elaborado, tudo que é dito dentro do estudo é levado para essa compreensão também. Olha, tudo que você souber e vier a aprender só vai servir, de fato, na prática, se você se transformar. Conhecer isso tudo sem transformação pessoal não serve de nada. Não serve de nada. Então a religião, ela te chama para isso, ela te chama para te convidar a uma transformação, ela te chama para uma transformação. Então, eu creio que é aí que começa a mudança da sociedade, tá? De uma conscientização do que a religião quer proporcionar para cada um de nós. A religião de cada um que está aqui representando a cada um a sua fé, ela cumpre um papel na vida dos seus fiéis, na vida dos seus adeptos. E se cada um dos seus adeptos entender essa proposta, o mundo vai ser melhor. Acontece que a gente entra na religião para entender a parte racional dela, para entender a parte que não importa às vezes. Esquece a essência, esquece de sentir, esquece de se transformar. Se a gente entrar na religião e sentir Deus e se transformar a partir do que Ele vem a proporcionar para nós, eu acho que as coisas mudam aí. Tá? É isso que nos falta. Tem muita religião, tem muito religioso, mas tem pouca transformação. Então o que falta é a transformação. Alan, mas você nota assim no retorno das tuas postagens, que você vê, tem muitas pessoas que te fazem perguntas, e muitas pessoas leigas que fazem perguntas sobre Umbanda. E você responde de uma forma muito clara. Você nota, você tem feedback dessas pessoas que mudaram pela tua resposta, pelo teu ensinamento nas redes sociais, na Umbanda EAD. Você nota que elas mudaram as suas concepções em relação à Umbanda pela tua explicação, porque nem sabia, tinha um preconceito, não sabia nem o que era, na verdade? Com certeza, milhares de pessoas, milhares. Hoje, canal no YouTube, por exemplo, né? A gente hoje está reunido lá em quase 600 mil pessoas inscritas, né? Então, talvez a gente pode dizer que 1/3 não é umbandista. Pessoas que não são adeptas à religião e que nunca foram no terreiro de Umbanda antes. E estão ali integradas, querendo conhecer, querendo mergulhar mais nessa experiência porque gostaram daquilo que sentiram ao ouvir eu falar de Umbanda. Não é o fato de se converterem à Umbanda, mas é querer saber mais. E essa é a grande mensagem, né? Eu gosto de dizer sempre, a Umbanda não te chama para ser umbandista, a Umbanda te chama para ser melhor. E ser melhor pode ser de qualquer forma, sendo umbandista ou até um ateu. Né? Mas você pode ser melhor de qualquer jeito. A Umbanda te convida a uma reflexão da vida. E o que a gente está fazendo aqui, de alguma forma, eu acho que é um convite de reflexão, de que há muitos meios de você se transformar, de que há muitos meios de chegar a Deus e ser melhor para o mundo, né? Então, com certeza, eu já pude ver por meio da internet, dessa comunicação nas redes sociais, muita coisa bacana, bonita acontecer aí de pessoas que tinham uma visão completamente distorcida e poderem hoje conviverem muito bem com a religião como um todo. Não necessariamente frequentarem, que nem é esse o foco, mas respeitarem, conviverem e terem ali um desejo de até quererem saber um pouco mais. E uma informação interessante, viu, Padre Lei, é que os países mais religiosos são os mais pobres e os menos religiosos são os mais ricos, né? Com exceção dos Estados Unidos, por exemplo, que 55% dos americanos dizem que tem algum contato religioso todos os dias. Canadá, 25% da população dizem que tem algum tipo de vertente religiosa. Austrália, 18% e Grã-Bretanha, 6%. Né? E são países com menor índice de violência. Né? Aí eu pergunto para o pastor Felipe, falando em violência, seja moral, ou seja... o pastor Felipe até falou aqui nos bastidores, você celebrou um culto no terreiro de Umbanda. Como foi isso para a sua congregação? E ao seu ver, Deus está em tudo e em todos? Para minha comunidade, Bernardo, foi muito tranquilo. Foi algo muito pacífico. Nós tivemos pouquíssimos ou quase nenhum ponto de divergência nesse sentido, né? Mas a Soul é uma comunidade atípica, né? A Batista Soul Livre é uma comunidade atípica, diferente, jovem. Nós vamos completar 2 anos de igreja agora. Para a convenção que eu faço parte, que é a Aliança de Batistas do Brasil, também foi algo muito pacífico.
Nós temos uma vertente muito forte nessa questão do diálogo interreligioso. Nós somos membros do CONIC, né, que é o Conselho de Igrejas, que entende esse processo de ecumenismo, que ele deve ser celebrado, deve ser fortalecido. Então, dentro da nossa realidade ali, do nosso microcosmos, foi muito tranquila mesmo. Para fora disso, serviu para aqueles que já nos enxergavam como hereges, como problemáticos, como desviados, enfim, esses termos aí, só serviu para atestar que realmente nós éramos tudo isso. E tá tudo bem, a gente fica muito confortável. Esse é um ambiente muito confortável para mim, assim, eu me sentiria muito incomodado se eu não fosse visto dessa forma por essas pessoas que pensam de forma tão diferente de mim. Então, o fato deles me enxergarem como herético, como doido, sei lá, como alguma coisa desse tipo, me deixa muito confortável. Eles estão enxergando diferença. Então, nesse sentido, foi muito, muito tranquilo. Essa questão que a gente estava debatendo agora sobre a questão da violência, quanto mais religioso, mais intolerante, o que eu enxergo de verdade é que alguém não religioso só não terá a intolerância religiosa, mas terá outras intolerâncias, porque existem outros pertencimentos. Existem outros lugares em que aquela pessoa se encaixa. E aí, por isso que o combate à intolerância religiosa, ele não pode se dar sozinho. Ele precisa ser um combate às intolerâncias. Né? Ele não pode andar de forma isolada. Porque alguém que vai se considerar ateu, talvez não se familiarize ou até tenha enfado dessa nossa conversa. Porque já que ele não é um religioso, ele não precisa se aproximar de uma discussão de intolerância religiosa. Ele quer que as religiões se explodam. Mas a gente precisa entender que esse discurso de combate à intolerância religiosa, ele anda lado a lado com o discurso de combate à intolerância racial, de gênero. Né? No caso da Soul, você inclusive chegou a nos conhecer por conta disso. Logo no começo da igreja, nós tivemos uma série de violências, de ameaças na internet, de uma série de questões muito mais, lógico que tinha um fundo religioso muito forte, mas muito mais por uma questão de gênero do que por uma questão religiosa. Né? Uma turma aí de igrejas tradicionais enxergavam que o fato de eu ser um LGBT assumido, né? Porque não é que não hajam outros pastores LGBT. Vou dizer como um bom cearense, tem de ruma. Mas é que a turma não tem coragem. Então fica vivendo duas vidas, fica fazendo aquilo que o evangelho combate, aquilo que Jesus diz, que é não andar na luz, que a luz é onde não existe trevas, a luz é onde todas as coisas podem ser vistas. Então prefere o armário não é lugar que tem luz, o armário é escuro. Então, essa turma que enxergou que eu não tinha o direito de falar em nome de Deus, empreendeu uma série de violências. Mas uma violência, que é a violência religiosa, estava diretamente ligada à violência da questão de orientação sexual. Então, assim, a gente precisa entender que o combate, ele precisa ser um combate às intolerâncias, às violências, e é a isso que eu me afilio. É isso. Muito bacana, Felipe. Alan, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente abriu caixinhas de perguntas. De vez em quando a gente abre no Instagram para que as pessoas possam sugerir temas, né? Tolerância é um tema que aparece muito. Religiões espiritualistas é um tema que aparece muito, que as pessoas pedem muito. Mas o que nos impressionou é que há muitos pedidos para a gente conversar com médios incorporados. Seja um bandista incorporado, na verdade a gente não vai conversar com um bandista, a gente conversa com a entidade, ou seja, um médio incorporado ali com o espírito. Para a gente estar fora de questão, porque nós gostamos de conversar sobre a espiritualidade e não com a espiritualidade, né?
Não é muito nosso Pensei papel. que você ia fazer o convite pro Alan, ô, Roberto. Eu também, eu tava assustado aqui agora. Não, Será? não, a gente conversa sobre. A gente não conversa com. Mas o que a gente vê. Muito tenso. Ótimo, é bom assim. Tô brincando. Mas o que a gente vê, Alan, é que as pessoas que fazem esses espetáculos na internet, por exemplo, na televisão, na internet a gente vê muito isso, de estarem incorporados, seja médium, seja um bandista, enfim, incorporados e ali falando em nome da entidade ou do espírito, é um espetáculo que gera muito, muito público, muito view, é um espetáculo que gera muita curiosidade. O que eu queria te perguntar na tua opinião de espiritualista e de um bandista, você acha que esse tipo de coisa, consulta online com a entidade, isso acrescenta a espiritualidade, acrescenta a religião, ou isso mais atrapalha a religião? Antes de responder a sua pergunta, só colocando uma observação no que o Felipe falou, excelente a sua colocação, viu, Felipe? Pastor, muito, muito boa. Eu vou levar muitas coisas que você falou. Eu acho que o combate à intolerância, de fato, tem a ver com as intolerâncias. Tá? Eu vou acrescentar exatamente esse discurso, essas suas observações a tudo que eu vier a falar, inclusive, tá? Eu acho que tem muito a ver isso. Tem muito para a gente falar sobre essa questão, tá? Você colocou algo muito bem observado aí. Nos reconectamos todos, Alan. Reconectamos com o nosso público e reconectamos as pessoas que passam por aqui. Excelente observação, excelente. Geral. Então, quanto à sua pergunta, vou ser muito sincero. Para mim, ridiculariza a prática espiritual, porque na verdade, por mais que a gente está usando da tecnologia ou estão usando da tecnologia para aproximar as pessoas do que aconteceria dentro de um terreiro de Umbanda, né, expondo uma entidade incorporada em um médium, isso na verdade abre margem para absurdos, tá? Então, em meio a muitas coisas boas que podem ser extraídas de uma experiência como essa, de uma transmissão, de uma gira de Umbanda, de uma entidade incorporada, há também muita coisa ruim, ridícula, porque a gente sabe, né, que não entra em questão aqui, mas junto a uma incorporação, em meio a uma incorporação, em meio a uma manifestação mediúnica, a gente tem um médium, um ser humano ali. E esse ser humano, ele é passível de erro. Ele é passível de erro, ele pode estar desequilibrado, moralmente ele também pode não ser uma boa pessoa, ele pode ter uma índole duvidosa. Então, quando você vê alguém na internet transmitindo uma entidade, que é uma autoridade, né? Uma entidade já é divina, falando algumas coisas que para a pessoa que está ouvindo é uma verdade, através de um médium que eu nem sei quem que eu acho isso muito complexo. Tá? Então, para mim, é uma profanação de algo que para mim é muito sagrado, que deve acontecer na experiência do terreiro de Umbanda, que deve ser restrito somente do presencial, tá? Enfim, então eu não gosto. A minha resposta bem concreta é essa. Existem algumas coisas, eu que sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais, estou sempre presente em tudo que eu posso, se tratando de mídias sociais, de internet, e essa é uma das coisas que eu evito ao máximo, por exemplo, estar presente quando eu sei que as pessoas vão envolver entidades. Porque eu não gosto muito de expor aquilo que é do sagrado, é vivenciado somente. Tem coisas que são vivenciadas, enfim. Tá? Se a pessoa colocar uma câmera dentro de um terreiro de Umbanda e transmitir uma gira, vai acontecer, a gira vai estar acontecendo, uma câmera vai transmitir a cerimônia, o ritual, a liturgia, ok. Enfim, mas ainda assim eu sou a favor de aquilo acontecer no silêncio do terreiro, no ambiente restrito, somente para aquelas pessoas que se permitiram ir até ali, enfim. Então eu não gosto muito dessa exposição, desse processo mediúnico através da internet. Tá? A questão das oferendas também, a questão desse tipo de sugestão que as pessoas nos dão, de conversar com médiuns incorporados. Também uma conversa que a gente já teve sobre Umbanda, até quando o Bernardo passou para o outro lado da bancada, né, para falar enquanto sacerdote, porque a gente tem uma preocupação também de fazer uma meia-culpa, né, com os religiosos, com os líderes religiosos que vêm aqui, e também fazer uma pergunta, porque é muito fácil a gente falar, olha, as pessoas são intolerantes com a minha religião, mas qual a tua contribuição dentro da tua postura enquanto religioso para que também possa dar mais ferramenta e mais margem para essa intolerância, né? Não talvez você, não talvez o padre, não talvez
o pastor, não talvez o Bernardo, enfim. Mas assim, a gente vê que existe muita gente, como tem todas as religiões, né, que fazem coisas que realmente somam, botam mais gasolina nessa combustão que é da intolerância. Né? Exato. Desculpa. Não, exato. Eu acho que pode ser extraído muita coisa que eu falei. Eu acho que em meio a esse monte de informação que se tem de entidades incorporadas na internet, você pode extrair talvez 10% de coisas muito positivas, porque em meio ao caos você pode tirar uma flor ali, mas a maior parte das coisas que você vai ver vão ser coisas bagunçadas, aleatórias, desordenadas. Isso tudo só denigre. Enfim, não é bom nem para quem está ouvindo e não é bom nem para quem está fazendo também. Então, eu não acho isso positivo. Inclusive, Alan, é uma frase que eu falo muito. Não basta dizer que você é um bandista, tem que mostrar o que é ser um bandista, né? E uma coisa que me preocupou bastante, uma vez eu fiz claro que não é nada do IBGE, nada de uma pesquisa, mas eu fiz uma enquete, né, no Instagram, né, onde eu fiz algumas perguntas básicas sobre a religião de Umbanda, né? Eu perguntei primeiro se você é um bandista ou não, parará. As pessoas que se disseram umbandistas não responderam 30% das respostas corretas. Não chegaram a 30%, né? Então, como você consegue falar pela sua religião? Né? Como é que você transcende essa sua religião para as outras pessoas? Como é que você se apresenta e representa a Umbanda para outras pessoas se você não tem um mínimo de conhecimento, né? Então, exatamente. Essa é uma preocupação não só para a Umbanda, né? Mas para outras religiões. E aí, também, eu faço essa pergunta aqui para o padre, né? Fizemos um programa, Padre Lei, com o historiador Jová Mendes, né? Que é sobre símbolos de Natal, onde falamos muito sobre fatos citados pela Bíblia, né? E para nossa surpresa, nós recebemos muitos comentários de cristãos que desconheciam os fatos bíblicos e históricos citados, né? Inclusive falando assim, isso não tem na Bíblia, parará, a gente tinha que mostrar o versículo da Bíblia para poder provar que tinha na Bíblia, né? Você acha que uma das razões de intolerância é que os fiéis acreditam muito mais nas interpretações, por vezes carregadas de preconceito dos seus líderes religiosos, do que na própria Bíblia? Ou seja, a intolerância está ligada à ignorância? Eu acho que são duas coisas interessantes aí. A primeira coisa é que quando você fala da Bíblia, você não fala de um livro, você fala de um conjunto de livros escritos em um momento histórico, segundo uma língua, segundo uma cultura, segundo uma tradição. Então, eu até outro dia estava assistindo, e o pastor Felipe deve saber que um pastor batista aqui em São Paulo, ele falou sobre uma questão da reescrita ou da atualização das cartas de Paulo, né? Isso, o pastor Edirné. E ele foi trucidado só por ele falar sobre uma palavrinha, atualização, como se ele fosse escrever uma nova Bíblia ou uma nova carta paulina. E aí já você vê a ignorância das pessoas, porque elas não entendem, elas não conseguem sequer fazer uma interpretação de texto na língua materna delas. Que será elas tentarem ler um texto em uma língua semita que hoje quase ninguém fala? Entendeu? E que nós temos hoje traduções. E imagino que também, acredito, Alan, se não estou errado, me corrija, com vocês a tradição é oral, mais do que escrita, né? Então, imagina, por exemplo, também esse tipo de tradições. Elas podem sofrer muito quando elas passam. Então, quando você vai ler a Bíblia, no caso da gente aqui, você precisa ter em consideração como você vai ler o livro sagrado. Porque eu posso dizer assim, olha, pegou a Bíblia e fala assim, Senhor, me fala alguma coisa que eu preciso agora para a minha vida. Aí eu abro a Bíblia e cai no versículo lá que diz assim, e Judas foi e se enforcou. Fala assim, não, isso não serve para mim. Aí fecha a Bíblia novamente e peço mais uma vez, Senhor, me faça por gentileza entender. Aí você abre e cai num versículo que diz, vai e faça a mesma coisa. Então você... É a minha cara, padre, mas eu fico abrindo e fechando. O Roberto, ele é assim, te entrevistou. Eu abro e fecho até dar certo. De tarô e tudo mais, e aí a pessoa, pega uma carta, enquanto não deu a carta que falasse legal pro Roberto, ele não parou de tirar a carta, entendeu? Ele vai jogar tarô online, ele aperta o botão, iniciar novamente, até falar alguma coisa que ele quer ouvir. Mas isso é fé. Então, assim, com a Sagrada Escritura você tem que ter um certo cuidado. Agora, quando você escuta sua liderança religiosa
falar ou endossar um discurso de violência, de intolerância, automaticamente eu não vou muitas pessoas não vão fazer o exercício de pensar de que esse cara está falando bobagem. Por quê? Porque a liderança religiosa muitas vezes é considerada como o suprassumo de Deus. Deus, liderança religiosa, comunidade. Nós estamos aqui embaixo, comunidade, e nós recebemos diretamente aqui da liderança esse pensamento. Então, se a liderança está falando, é porque Deus está endossando. Deus está falando aquilo lá. E aí há um perigo enorme em que você manipula pelo desconhecimento, pela falta de questionar a liderança, aquilo que você acredita, porque você tem duas bases que você tem que caminhar, que é a fé e a razão, evidentemente, você tem que caminhar com as duas coisas, né? E no caso da humanidade livre, uma coisa que nós falamos assim, nós somos os padres, bacana, legal, ou as madres, mas nós não temos a gente não é uma pessoa que recebe uma influência direta de Deus. Você escuta aqui, nós temos um posicionamento, mas você tem que ir na sua casa, se aquilo te interessou, e você precisa pensar, e você precisa pesquisar, e você precisa estudar. Então amanhã ou no próximo domingo você me faz uma pergunta, ou você vem e me questiona aquilo que eu disse, então de fato, aí se estabelece um diálogo. Agora, quando eu como liderança religiosa já falo assim, olha, o que eu falei aqui não se discute, eu já estou endossando discursos de intolerância. E isso é muito perigoso. Então, eu acredito que sim. Quando a pessoa não conhece sua fé, quando a pessoa não mergulha com cuidado naquilo que ela acredita, então ela é muito fácil de ser manipulada. Ela é muito fácil de ser controlada. Porque se você vê, a maioria das pessoas quer falar de religião, mas a maioria delas nem sabe, por exemplo, o que é uma tradição javista, o que é uma tradição, o que é um livro deuterocanônico, o que é o grupo dos zelotas, entendeu? O que é uma sinagoga. Então, você vê que muitas pessoas querem falar de religião, principalmente no mundo cristão, e elas não sabem muito disso. Então, de fato, elas são facilmente manipuladas. Felipe, você tocou num assunto que eu achei interessante, que foi essa questão da intolerância, que eu achei genial. Realmente a intolerância ela não pode ser tida como algo somente de religião, é um conjunto, realmente vem como um todo. E no seu exemplo você falou sobre a questão da orientação sexual, da questão de gênero, fez até a comparação entre sair do armário e colocar a luz, né, via a luz e tal. A gente verifica que muito da intolerância, seja ela religiosa ou qualquer outro tipo de intolerância, ela vem muito pela noção de certo e errado. A religiosa tem muita noção de pecado também. Essa noção de pecado ela se estende também para outras intolerâncias. Mesmo você não sendo religioso, parece algo errado, algo que não é, enfim, não só que não é de Deus, mas que foge contra o que seria o correto da humanidade. Eu queria que você falasse um pouco, até para poder a gente ter mais uma ideia e colocasse mais à luz, sobre qual a noção de pecado, por que você ter a sua orientação, ter a sua compreensão de gênero, a sua religião, os seus conceitos, os seus preceitos, por que isso não seria pecado? E o que é pecado para você? Vamos lá, é uma pergunta. A gente tem quanto tempo? Aliás, eu tenho quanto tempo mesmo para falar? Faltam uns 5, 6 minutinhos. É uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, Felipe. Partindo da ideia de que quem paga o pecado é quem comete o pecado, o que é que os intolerantes se incomodam tanto com o pecado dos outros, meu amigo? Responda aí, pelo amor de Deus. Rapaz, olha, essa questão de pecado... Primeiro que o pecado e o inferno são os grandes argumentos de opressão que a religião tem a favor dela. Assim, primeiro, desde muito, né? Desde muito. Sim, eu imagino, inclusive, que se Cristo reunisse a igreja cristã, por assim dizer, e dissesse, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou acabar com o inferno. O que vocês acham? A igreja ficaria muito revoltada com isso, porque perderia o argumento de dominação sobre os outros. Mas eu gosto, acerca do pecado, eu gosto daquilo que João Batista diz acerca de Jesus.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, se ele tira o pecado do mundo, o pecado deixa de existir, inclusive como argumento. E em Jesus, eu enxergo a inexistência do pecado como condenação sobre a raça humana. Paulo diz que o cálice da ira de Deus foi bebido por Cristo. Então, se o cálice foi bebido e foi bebido até o fim, eu não tenho mais o que dar de cálice de ira para outra pessoa. A minha ideia de pecado está muito próximo daquilo que o Francisco, né, o Papa, falou esses dias, que eu até coloquei no meu Instagram, que pecar é ultrapassar os limites impostos pelo amor. Pecar é isso. Pecar é ultrapassar esse limite, porque o amor é o balizador da ação humana. Se eu amo, eu não roubo, eu não mato, eu não subjugo o outro porque eu amo. Inclusive, por crer em um Deus que é amor, eu não creio num Deus que tudo controla. Esse Deus que controla todas as coisas não poderia amar todas as coisas, porque quem ama necessariamente abre mão do controle sobre a pessoa amada. É por si só excludente, o amor e o controle. Então não tem como ter um Deus que controla todas as coisas, cada detalhe da vida humana, das individualidades, ao mesmo tempo que ele ama. Não seria respeitoso. Para a maior parte do cristianismo histórico, ser LGBT é um problema de pecado e é algo que me condena ao inferno automaticamente. Bem, a Bíblia, como o padre falou, é um livro escrito em uma língua antiga, em uma cultura antiga, dentro de outra perspectiva histórica, e que pode ser lido de muitas formas. Isso é muito claro na Bíblia. Todas as vezes que Jesus era interpelado por um religioso, ele não perguntava o que está escrito, ele perguntava como lês. A pergunta de Jesus para os religiosos era: como lês? Como é que você lê Moisés e os profetas? Porque Tiago vai dizer algo que eu gosto muito, que aquele que tem contato com a Escritura contempla o próprio rosto no espelho. A forma como você lê diz muito sobre você. Diz muito sobre a sua própria perspectiva. E então, Felipe, assim, isso é um ponto interessante que eu acho que cabe em tudo. Assim, né? O que é que você está vendo quando você se olha, quando você olha as suas atitudes, quando você olha a forma que você trata o outro, o que é que você vê em si. Eu acho que a gente está terminando aí o programa. Daria mais bem, 2 horas. Reflexão. Dá pano para manga. Muito bem. Dá muito pano para manga. Então, assim, fez por primeiro. Olha aí, se fosse um programa normal de 50 minutos, minha amiga, aí tinha que ser 2, 3 programas, não tinha como. Então. Mas nos reconectamos, Bernardo? Sempre nos reconectamos. Então a gente quero agradecer muito aqui a Alan Barbieri. Muito obrigado, meu amigo. Sempre você com a sua generosidade, sempre respondendo a gente, atendendo a gente sempre quando a gente vai perturbar lá você. Então... Imagina, cara, que isso. Prazer. O jeito, Lemão. Prazer para mim. Obrigado pelo convite, obrigado. Foi uma honra compartilhar desse momento com vocês e me sentir conectado aqui de fato aí. Aprendi muito e espero que o público tenha gostado também. Legal. Muito obrigado, meu amigo Felipe Scarcella, nosso consultor para assuntos evangélicos. Rapaz, acho outro posto para mim, pelo amor de Deus. Me deu outro cargo na Reconnect. Me deu outro cargo, pelo amor de Deus. Meu irmão, eu agradeço demais o convite de vocês. Bernardo e Roberto, vocês sabem que vocês moram no meu coração. E foi um prazer conversar com o Alan, com o Padre Lei. Um prazer enorme. E eu vou dizer a mesma coisa que eu disse no nosso último programa. Eu não vejo a hora de ser pessoalmente isso. Eu tô cansado de negócio online. Eu quero encontrar com vocês, quero dar um abraço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Mas olha que ponto positivo. Se a gente estivesse gravando ainda no estúdio, a gente não teria o prazer da presença nem do Padre Ney, nem da Alan Barbieri.
Isso é Também com o Alain Barbieri, na última vez que a gente se encontrou, fiz um convite para ele vir aqui em Fortaleza, inclusive lançar o livro dele. Com certeza. Então tá devendo essa visita aqui pra gente, Alain. A Reconnect sempre de braços abertos, viu, Alain? Irei, com Precisando da certeza. gente, estamos aqui. Então vai sair também aqui embaixo de cada um as redes sociais. Muito obrigado, Padre Lei, que também desde o nosso primeiro encontro, nosso primeiro contato por telefone, ele foi super bem indicado aqui por um parceirão nosso, o Reverendo Francisco. Olha, você quer falar com o padre, cara, você vai amar o cara de cara, é o Padre Lei. Eu fui convidar o Padre Lei por telefone, então no meu convite a gente passou 1 hora conversando. Aí não, padre, eu vou desligar porque então esgota o programa. Né? Esgota o programa. Então, Padre Lei, muito obrigado. As portas da Reconnect estão abertas para você. Muito obrigado pela sua generosidade de ter aceitado o nosso convite. Bernardo, Roberto, sou muito grato. Ao Reverendo Francisco, um beijo no coração, se ele nos está assistindo. Muito obrigado a vocês. Eu tenho assim, a satisfação de ter conhecido você, Bernardo, Roberto, e também o Alain e o Felipe. Vocês são pessoas maravilhosas. Olha, assim, muito obrigado pelas palavras que vocês disseram essa noite, esse dia aqui hoje, para esse programa. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente, mas também que a gente possa iniciar alguma coisa juntos, mesmo que virtualmente, para mostrar que é possível lutar contra a intolerância, que isso não é só um discurso. Que, olha, a página da Humanidade Livre está aberta. Se vocês têm artigos, se vocês têm alguma coisa que nós possamos divulgar, vamos lá e fiquem à vontade, me passem que a gente publica. Lá é Humanidade Livre. Então, nós queremos conhecer a todos, nós queremos abraçar todos e meu agradecimento a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Muito obrigado, meu amigo Roberto Leão, meu irmão, meu companheiro. Saudade, meu irmão. Muitas maçãs aí para você. Muitas maçãs. E você que esteve com a gente agora nessa 1h20 de programa, muito obrigado. Esse programa foi feito para você, com muito carinho, com a participação desses convidados fantásticos. Também eles vieram aqui com muito carinho e com muita generosidade. Espero que vocês tenham gostado. Então, lembrando, se você está assistindo domingo, se você perdeu esse programa, vai lá na quinta-feira, 22 horas, que ele vai dar uma reprisada nele. E se você não quiser, vai agora no YouTube e assiste quantas vezes quiser, na hora que você quiser, no conforto da sua casa. Muito obrigado por você que esteve com a gente até agora e voltamos na semana que vem com mais uma Reconexão.